chamo Juliane Carini e atualmente estou no 7º período da graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Estarei apresentando um trabalho que tem como título Potencialidades do Podcast no Ensino à Distância, que foi escrito pelas alunas Juliane Carini, Beatriz Marques e Vitória Oliveira, e orientado pelas professoras Daniele Amaral de Freitas e Ana Maria Bezerra Bandeira. Este trabalho possui financiamento pela Profaex. No contexto da pandemia da Covid-19, que ainda estamos passando, surgiu a necessidade de mudanças não somente do ensino presencial para o ensino remoto, mas também nos diversos contextos de produções técnico-científicas, a fim de garantir novas possibilidades, maior participação e interatividades com os discentes. O uso de tecnologias educacionais estão presentes nos cursos de ensino à distância há algum tempo já. Por exemplo, as videoaulas e materiais complementares no formato digital. Quando a gente pensa nesse ensino que era apresentado de forma presencial e passa para a forma remota, esses são alguns exemplos de materiais que foram e vêm sendo utilizados. Contudo, nós apresentamos o podcast como um desses novos métodos para facilitar essa comunicação entre docente e discente. Então, apesar de não ser recente, o podcast surge com a 2ª geração da web, ele vem a cada ano se tornando mais popular entre os seus utilizadores. Só para entender um pouco mais sobre o que seria um podcast, para quem não conhece, é um arquivo de mídia transmitido via feed RSS. Esse feed RSS é uma ferramenta muito utilizada em blogs para fazer a distribuição de determinado conteúdo. Essa transmissão é denominada podcasting. E não há um consenso sobre a origem, quem começou a utilizar essas palavras, mas se sugere que podcasting vem da junção de iPod mais broadcasting. Em 2004, há uma menção de podcast por um jornalista do The Guardian, que é o Ben. Nesse ano também, um pouco mais à frente, no Brasil é criado o primeiro podcast denominado Digital Mind, por Danilo Medeiros. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de construir podcasts como parte de material didático digital para um curso EAD sobre cuidado multiprofissional à pessoa com fissura lábio-palatina. Como que tem sido o desenvolvimento desses trabalhos com podcast? O desenvolvimento desses materiais? Tem sido de forma colaborativa com a participação dos membros da equipe de execução multiprofissional, composta por professores conteudistas internos e externos à UFRJ e também alunos extensionistas dos diversos cursos da nossa universidade. Como que tem acontecido o desenvolvimento do nosso trabalho com podcasts? Temos 5 grandes etapas. A primeira é a definição do tema, que surge a partir de uma necessidade de complementar o conteúdo ou atualizar alguma informação importante. Então, o professor conteudista tem total liberdade em fazer a gravação do podcast. O próprio realiza o roteiro e a partir de conteúdos, esse conteúdo é produzido baseado em evidências. A ferramenta de gravação utilizada pelos professores foi o próprio aparelho celular. Então, eles realizavam esse podcast e depois disponibilizavam o arquivo de áudio para colocarmos na plataforma. Mas também já realizamos testes na plataforma Anchor, onde é possível que mesmo à distância 4 participantes participem da chamada e assim é possível realizar a gravação do conteúdo do podcast. Nessa própria plataforma no Anchor é possível fazer algumas edições e inclusões de vinhetas, por exemplo, de abertura, fechamento. É uma plataforma que tem também um sistema de distribuição, então acaba sendo
um facilitador para a distribuição desse conteúdo, mas a edição a gente também tem realizado no Movie Maker e no Sony Vegas Pro, por conta da facilidade que a equipe possui com esses dois programas, mas sabemos que existem já softwares especializados em áudio, então é uma das nossas metas futuras é nos capacitar para utilizar esses programas de áudio em específico. Quando todas essas etapas foram concluídas, é passado para o processo de aprovação pela coordenação. Se estiver tudo certo, é publicado, se não, é feita uma revisão do conteúdo apresentado. Esses são os podcasts produzidos dentro do nosso curso. Nós temos hoje 16 podcasts produzidos e separados dentro de cada módulo. Essas são as temáticas dos podcasts. Nós vemos que alguns módulos houve a necessidade de gravar mais de um. Como mencionado, o professor tem total liberdade em realizar essas gravações. Esses são os dados da plataforma Anchor, onde temos 2 podcasts falando sobre a nossa experiência também com o curso e também da atuação multiprofissional. O que nos surpreende é ter ouvintes de outros países, como a Alemanha e Estados Unidos. Temos alguns resultados também sobre aonde que esses podcasts foram reproduzidos. Nós temos nessa primeira imagem que a maioria das reproduções ocorreu pela internet mesmo, seguido do aplicativo de streaming do Spotify. Nessa segunda imagem nós temos o gráfico que representa a faixa etária das pessoas que reproduziram esse podcast. Então, são mulheres, 100% de mulheres, entre 35 e 44 anos. Então, do ponto de vista da equipe, nós percebemos um maior envolvimento, tanto dos professores como dos alunos. Ampliamos os nossos conhecimentos acerca das tecnologias digitais e a sua utilização na educação, já na educação à distância e das potencialidades desse recurso. Nós temos percebido que tem favorecido o processo de ensino-aprendizagem dos alunos cursistas. Esse uso de ferramentas interativas tem trago maior engajamento dos alunos e maior participação dos alunos no curso também. Nós temos observado que durante os anos que temos ofertado os cursos, trazer esses materiais tem feito com que o aluno permaneça mais tempo no curso e conclua. Então, isso é um ponto muito positivo. O podcast confere maior autonomia para o aluno, pois é possível que ele estude em diversos ambientes, em qualquer lugar do mundo. Ele precisa ter apenas o acesso à internet. E também produz maior motivação e engajamento dos cursistas, como já havia mencionado. E devido à facilidade de produção e compartilhamento, acreditamos ser uma aplicação adequada à prática pedagógica e à vivência educacional. Ele pode ser visto como um aliado no processo de aprendizagem, mas não uma forma de substituir, apenas complementar o conteúdo ofertado. Essas são as nossas referências. Obrigada.